Bom, Sansão então é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. Eu tenho certeza que todo mundo que frequentou a escola dominical quando era criança aprendeu a história de Sansão, né? A força sobrenatural que Sansão tinha. A vida dele é narrada aqui no livro de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16. Convido a você que está me assistindo a ler de novo. E lá em Hebreus também, no capítulo 11, versículo 32, ele é listado ali na galeria dos heróis da fé. Então, em Hebreus, Sansão, ele entra também na galeria dos heróis da fé, daquelas pessoas que creram no Senhor e serviram ao Senhor com toda a sua força e durante toda a sua existência. Dito isso, então a gente agora tem um quadro geral da história. Quem são os pais de Sansão, qual era a situação de Israel naquela época, o que Deus vai fazer, o que Deus revela a fazer através do anjo, né? Deus demonstra a sua vontade. E agora nos precisa vir à mente a seguinte pergunta: quais eram as condições dessa aliança? O anjo revela para a mãe de Sansão que ele seria nazireu. Então, nazireu significa, como a gente viu, separado, consagrado. Mas essa consagração, essa separação para Deus, ela envolvia algumas circunstâncias especiais, específicas. E quais eram as condições dessa consagração? Como eu disse no início, muitas pessoas aprenderam, né, que Sansão perdeu a sua força quando ele revelou para Dalila que o segredo da força dele estava nos seus cabelos. Porém, quando a gente olha para a história registrada aí em Juízes, né, nós vemos que não foi bem assim. Então, veja bem, de fato, Sansão ele possuía uma força sobrenatural, sobre-humana. A Bíblia mostra aqui as atividades, né, que Sansão desenvolveu com a sua força descomunal. Enfim, são coisas assim quase que dignas de herói da Marvel, né? Mas foram coisas que a própria palavra registrou que Sansão realizou através da ação de Deus na sua vida. Alguns minutos depois, eu tive que sair ali para poder, vocês devem ter ouvido os cachorros latindo, né? Eu tive que sair ali para dar um jeito nas feras que eu tenho aqui. São dois pinches, já imagina, né? Pinche, como é que é? Bom, mas como eu estava dizendo, né, então Deus ele começa a atuar na vida de Sansão. E a gente aprendeu, né, como eu tinha dito, que ele perdeu a sua força por conta dele ter revelado o segredo dele. Mas na verdade, a Bíblia diz para nós, a Bíblia nos revela, né, que esse não foi o motivo. Essas características, vamos dizer assim, né? Essas circunstâncias, essas condições que foram colocadas por Deus, né, que deveria acompanhar Sansão durante a sua vida, na verdade era uma prova de fidelidade e também para mostrar para as pessoas, né, que conviviam com Sansão naquela época, que ele era uma pessoa diferente, uma pessoa separada por Deus, né? Ele não deveria se contaminar com as coisas do mundo, ele não deveria se envolver com coisas imundas, né? E o sinal visível desse compromisso eram os seus cabelos, né? Mas essas condições, vamos lembrar aqui, quais foram elas? Primeiro, deveria se abster de bebidas fortes, né? Deveria se abster de beber vinho, beber bebida alcoólica, né? Outra coisa, a segunda condição é que ele não deveria comer coisas imundas. E por último, ele não deveria raspar a cabeça, né? Essas condições mostravam ou serviriam de sinal para a nação de Israel que Sansão teria uma vida dedicada ao Senhor e que Deus estava com ele. Ele tinha um compromisso com o Senhor, ele estava honrando o compromisso que Deus fez com seus pais e que ele era uma pessoa separada.
Só que, a partir do momento que a gente vai lendo ali a história de Sansão, os capítulos seguintes, né? No capítulo 14, 15, o que a gente percebe? Que ao longo da sua vida, Sansão fez muitas coisas notáveis, mas por conta dessas ações maravilhosas, Sansão, aos poucos, ele foi se distanciando do Senhor. Paulatinamente, Sansão ele se envolveu em situações que iriam levar ele a quebrar essas condições, né, impostas por Deus como sinal da sua aliança, do seu compromisso com Sansão. E esse caminho que ele tomou iria culminar, né, iria ter o seu ápice na paixão dele por Dalila, e o último passo e o passo final foi justamente o momento em que ele revela que os seus cabelos faziam parte deste compromisso. No capítulo 14, olha para vocês verem como é que isso foi acontecendo aos poucos na vida de Sansão. O capítulo 14 de Juízes mostra, né, que Sansão estava indo para uma determinada localidade, e no meio do caminho um leão, né, saiu. Ele estava ali com seu pai, com a sua mãe, e um leão saiu ao encontro deles, e Sansão mata esse leão, rasga esse leão ao meio, né? No versículo 6 do capítulo 14 diz, né, que Sansão então rasgou esse leão, matou o leão, e a carcaça ficou ali. Passado alguns dias, passado um tempo depois, o capítulo 14 nos revela que Sansão estava passando de novo por aquele local, se lembrou que ele havia matado o leão e foi no local onde estava a carcaça do leão, onde estavam lá os restos mortais do leão apodrecido já. E o que acontece? O versículo 8 vai falar para nós que quando ele chega ali e vê lá a carcaça do leão, ele viu que dentro da carcaça tinha uma colmeia, tinha um enxame de abelhas. O que ele faz? Ele vai lá, pega um favo de mel, um favo da colmeia, e vai embora comendo. E não somente isso, ele chega e ainda dá para o pai e para a mãe, sem falar de onde que era. Então ali, veja bem, ele quebra um dos primeiros pilares, né, dessa aliança. Ele não deveria comer coisa imunda. E da onde que ele tira o favo de mel? Da carcaça morta, putrefacta do leão que ele havia matado. E ele sabia que ele não podia fazer isso. Ele fez de maneira consciente. Ele cresceu aprendendo quais eram as regras. Ele sabia que ele não podia fazer. E ele, liberalmente, voluntariamente, se aproxima da carcaça do leão, pega um favo de mel e vai embora comendo como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acontecendo nada. Então ali ele quebra um dos pilares desse compromisso. Mais adiante, né, vai falar para nós que passado um tempo, né, ainda no capítulo 16, a partir do versículo 10, estou puxando aqui o que eu estou vendo aqui. Então no capítulo 14, a partir do versículo 10, já vai nos trazer uma história aqui interessante. E vai nos dizer o seguinte, que Sansão, ele se reúne ali com uma galera, seus amigos, né? E ele decide convidar os seus companheiros, 30 companheiros, para participar ali. Ele dá um banquete para os seus amigos. E é interessante que no texto quando a gente lê, não está devidamente registrado de que ele havia bebido vinho, né, ou algum outro tipo de bebida forte. Mas o texto nos fala que nesse banquete ele fez seguindo costumes dos jovens daquela época. Então essa informação é muito importante, apesar de não estar registrado explicitamente de que Sansão, como foi a história do leão, né, não está registrado que ele havia bebido, mas
lança a luz, essa parte do texto lança a luz para nós, e nós podemos concluir que, se o banquete que ele ofereceu era segundo os costumes dos jovens daquela época, né? Ou seja, deu uma festa, vamos falar a nossa palavra aqui, né? Um banquete, não, deu uma festa, chamou lá uma galera, seus companheiros, 30, né? Com certeza devia ter algumas meninas ali também, né? E aí ele dá uma festa. Vocês acham que nessa festa ele não iria beber? Provavelmente, circunstancialmente, tudo leva a crer que ele bebeu. E isso ocorrendo, ele quebrou um segundo pilar do seu compromisso com Deus, da sua aliança com Deus, né? Daqueles desígnios, né? Daquelas ordenanças que o próprio Deus colocou como sendo base dessa aliança, desse compromisso.